Durante o último final de semana, a expressão Bolsonaro tem razão voltou com força total. E vejam só que ironia do destino, graças a uma matéria da revista Veja. Quem diria? E nosso querido presidente participou também do maior evento conservador do mundo, o CPAC 2023, lá nos Estados Unidos, que também contou com a presença de Donald Trump. Mas nem tudo foram flores, tá? O ex-assessor do ex-presidente americano, Steve Bannon, fez uma crítica muito forte contra o Jair Bolsonaro. Esse é o nosso tema principal de hoje. Vamos conversar também a respeito do Pedrinho Matador, maior serial killer do Brasil, que vejam só que absurdo, foi assassinado. Mas como assim? Você está reclamando do assassinato serial killer? Não, pessoal. Eu estou reclamando do fato do serial killer estar solto para ser morto. Só no Brasil, para um sujeito com 100 mortes nas costas, está em liberdade. Enquanto isso, tem tiazinha do Zap que está presa por ter rezado o terço em frente ao quartel. A gente começa aqui conversando sobre uma expressão que se popularizou bastante no meio da direita, né? Deputeg, que até pouco tempo atrás, confesso, eu achava que fazia sentido. Se você fosse ali, né, falar a respeito de alguns parlamentares. Por quê? Eram pessoas que passavam mais tempo lacrando na internet do que exercendo a sua função parlamentar de fato. Só que as pessoas estão vulgarizando isso aí. Entendam o que eu estou dizendo. O parlamentar conservador não tem a mídia tradicional para expor o que ele está fazendo de bom como parlamentar. Se você for depender dos órgãos de imprensa para mostrar um projeto de lei, né, como você mobilizou ali o parlamento para aprovação de determinada pauta, você está ferrado, ninguém vai ficar sabendo. Então você tem que usar a internet para tentar equilibrar esse jogo. Então, você não pode criticar um deputado federal, um senador, deputado estadual, vereador, prefeito, governador, por estar fazendo uso do Twitter, do Facebook, do Instagram, do YouTube, para mostrar esse tipo de coisa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Recentemente, o Nicolas Ferreira e o Cleitinho, respectivamente deputado federal e senador por Minas Gerais, gravaram um vídeo mostrando uma estrada toda esburacada no estado deles, Minas Gerais, e, se utilizando dessa imagem impactante, mostraram várias coisas erradas que o governo do PT está fazendo. Aí teve gente que criticou, só o Deputeg, o senador Teg, estão aí lacrando na internet ao invés de trabalhar. Gente, o Cleitinho e o Nicolas estão trabalhando pra caramba. A comunicação com a sociedade é parte fundamental da atividade do parlamentar. Parlar, se comunicar com o eleitorado. O que você tem que fazer é analisar se aquele parlamentar está só lacrando. Agora, se ele está trabalhando duro e também está se comunicando com o eleitorado, não há o que ser criticado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Muita gente pega no pé do Gustavo Gaia. Gente, o cara está trabalhando que nem um psicopata. Eu não estou falando isso só porque ele é meu amigo, não. Vejam aí esse projeto de lei que ele está encabeçando. Quando um canal do YouTube é desmonetizado, por exemplo, tá? É desmonetizado, a plataforma não diz por quê. Você infringiu a política, uma política, né, da plataforma, do YouTube. Ou do Facebook, ou do Instagram. Eles nunca dizem qual foi a política que você infringiu. O que eu fiz? Eu falei da guerra da Ucrânia? Eu falei da picada do Xing Ling? O que foi que eu fiz de errado para poder apagar o vídeo aqui, de repente pedir desculpas, se for o caso, mas eles não falam nada. E esse projeto de lei do Gustavo Gaia prevê que a plataforma é obrigada a apontar especificamente o que o comunicador disse que desagradou, né, os censores da plataforma. Isso é fundamental para que a gente esclareça o tipo de censura que a gente está sofrendo. E falando em YouTube, né, a Justiça, o TSE, devolveu a monetização do canal do Alan dos Santos. A impressão que a gente tem que ter alguma coisa acontecendo, porque para o TSE devolver a monetização do Alan dos Santos é porque, né, eu não vou dizer que tem alguma coisa errada, não, tem alguma coisa muito boa, né, acontecendo. Em que pese o fato do Alan não ter ainda acesso ao dinheiro que o canal dele vai render, né? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com a Bárbara. O canal dela está monetizado, está bloqueado em território nacional, mas está monetizado. Só que ela não tem acesso a esse dinheiro, é como se fosse uma poupança. Né? No meu caso, não. Nem isso eu tenho. Meu canal está desmonetizado e ele não está gerando receita para eu pegar depois. Né? Mas é uma série de discrepâncias que o comunicador não tem como saber o que está acontecendo. Então, graças a esse projeto de lei do Gustavo Gaia, talvez isso seja corrigido. E parabéns ao Alan, eu espero que esse seja apenas o início, né, e que a justiça seja feita em favor dele, porque o que esse cara está sofrendo não é brincadeira. Olha só, alguém aí consegue imaginar um cidadão
com mais de 100 mortes nas costas, condenado a mais de 400 anos de cadeia, está solto. Pedrinho Matador, o maior serial killer do Brasil, estava solto desde 2018, eu nem sabia disso. Ele foi assassinado no último final de semana, deram uns tecos nele, cortaram a garganta. Beleza, a gente não vai aqui ficar, ai meu Deus, coitado do Pedrinho que foi assassinado. Não, né, gente? A questão não é essa. A questão é o cara tá solto. A justiça brasileira, e eu vou além, tá? Não é só a justiça, as leis brasileiras que permitem que a justiça solte um cidadão desse são uma piada. São uma piada de mau gosto. Vou citar o Alan dos Santos novamente aqui agora, que é chamado erroneamente pela mídia, né, por essa mídia podre, de fugitivo. O cara nunca cometeu um crime e é fugitivo, mas ninguém dessa mídia reclama do Pedrinho Matador estar solto. Então sim, é um absurdo o cara ter sido assassinado. É um absurdo sem tamanho. Por quê? Porque ele deveria estar preso. Se era para dar cabo do cara, que tivesse sido dentro da cadeia. Agora, aqui fora não, porque ele não poderia estar misturado com a sociedade. Chegamos então ao nosso tema principal de hoje, antes de qualquer coisa, tá, o YouTube? Eu só tô replicando aqui o que a Veja falou. Essa ideia não partiu da minha cabeça, não. Pode ter partido 2 anos atrás, quando vocês creram em mim. Mas agora quem tá falando é a Veja. Tá? Nosso tema principal vai ser dividido em 2 partes. Vamos falar de Veja, vamos falar de CPEC. De acordo com esta colunista aí, né, da revista Veja, importante ressaltar que se foi publicado, passou pelo crivo do chefe de redação, então é o entendimento da revista Veja, né? O Xing Ling vazou de um laboratório e as máscaras não funcionam. Quem foi que falou isso um bom tempo atrás, tipo lá em 2019? Além de mim, além de vários outros comunicadores. Né? Principal, quem mais falou sobre isso e quem mais foi criticado por falar isso aí? Jair Bolsonaro. Já dá para dizer que Bolsonaro tem razão sobre isso aí? Sobre um monte de coisa, né? Vou dar vários outros exemplos aqui para vocês. Tomar sol. Bolsonaro diz, não, tem que tomar sol, vitamina D. Bolsonaro diz que vitamina D ajuda a prevenir, sem comprovação científica. Pouquíssimo tempo depois, vitamina D ajuda. Bolsonaro disse, esse negócio de ficar enfurnado em casa vai aumentar o número de suicídios por depressão. Bolsonaro afirma sem embasamento científico que as pessoas vão começar a se matar. 1 ano depois, tudo confirmado. Enfim, agora, várias outras, tá? Citei só 2 aqui. Agora, mais essa. E isso, pessoal, ninguém tá tirando do fiofó, não. São estudos científicos que mostram que esta é a realidade. Eu entendo o ponto de vista de algumas pessoas que dizem em caso de risco extremo, não custa nada fazer algo que pode dar certo. Ao mesmo tempo, esse raciocínio vale para tudo aquilo que o Bolsonaro falava. Em caso de risco máximo, a gente não pode deixar, por exemplo, de usar a bolsoquina. Não pode deixar de usar o remédio para verme. Por que esse raciocínio só serve para determinadas coisas e para outras coisas não? Enfim, mais uma vez, Bolsonaro tem razão. Agora vamos falar sobre o CPEC aqui, tá? O maior evento conservador do mundo, Estados Unidos, versão 2023. A gente tem um CPEC aqui no Brasil também, mas o maior, realmente, é o que acontece nos Estados Unidos. O presidente deu uma palestra, foi aplaudido de pé, praticamente depois de cada frase, ele era aplaudido, né? Ele falava em português e o tradutor traduzia em tempo real, frase por frase, né? Uma das frases que ficou mais famosa lá durante o evento foi: eu sou o ex mais amado do Brasil. É verdade, presidente. Olha que saudade, tá? Eu até mandei uma mensagem pro Mário Frias: coloca esse velhinho dentro da mala e traz ele de volta que a gente tá com saudade dele. Né? E o presidente defendeu, por exemplo, liberdade. Na época dele, falando a respeito dessa matéria da Veja aí, né, elencando os 2 temas principais, era ciência, ciência, ciência. E o Bolsonaro disse liberdade, liberdade, liberdade. Se você não tem liberdade, você não tem ciência, porque a ciência é justamente o confronto de ideias, até que você alcance um denominador comum. E não foi isso que a gente viu durante a pandemia. Eram ideias unilaterais prevalecendo sobre a discussão. Isso aí, gente, não é ciência. Tá? Mas teve o ponto negativo também. O Steve Bannon, que é o ex-assessor do Donald Trump, também estava lá, anunciou
a presença do Jair Bolsonaro, foi muito bacana o anúncio dele, criticou a agência DW o fato do Bolsonaro ter deixado o Brasil antes do final de seu mandato. Eu entendo o ponto de vista do Steve Bannon, assim como eu entendo o ponto de vista do Jair Bolsonaro. Existia e existe ainda o risco do Bolsonaro ser preso. Ed, como o Bolsonaro pode ser preso se ele não cometeu nenhum crime? Gente, você tem que ser muito ingênuo para acreditar que para o Bolsonaro ser preso ele precisa ter cometido um crime ou mesmo ser condenado. Tá? Eles querem muito colocar o Bolsonaro na cadeia para criar, né, aquela imagem. Tá? Querem tornar o Bolsonaro inelegível, em que pese o fato dele estar fora do Brasil não impeça que isso aconteça. Tá? Ele não precisa estar no Brasil para ser tornado inelegível. Né? Enfim, é uma série de coisas. Você tem que levar em consideração a sua família, você tem que levar em consideração justamente essa questão da liderança dentro da direita conservadora. Não é tão simples assim. Se você me perguntar, Ed, você acha que o Bolsonaro deveria ter deixado o Brasil? Se você me perguntasse no dia, eu diria que não é errado. Acho que ele deveria ir mesmo. Agora, quando você vê depois os fatos, né, que sucederam à saída dele, a prisão de todas aquelas pessoas, né, a perseguição que vários conservadores sofreram depois da saída do Bolsonaro, aí você diz, realmente não foi legal ele ter saído, porque as pessoas ficaram para trás e sofreram consequências que ele, por ter ido embora, não sofreu. Mas ele não tem bola de cristal, ele não tinha como saber que aquilo ali iria acontecer. E eu tenho certeza absoluta que ele sofreu tanto quanto nós em vendo aquilo ali, todas essas injustiças. Tá? Agora, do ponto de vista do Steve Bannon, ele está pensando racionalmente, né? Puramente de maneira racional. O líder não poderia ter deixado o Brasil e talvez, para a direita conservadora, colocando de lado o fator humano, tá? Seria melhor que ele tivesse ficado e tivessem cometido essa injustiça de colocá-lo na cadeia. É fácil falar quando não é o seu que está na reta, se bem que o Steve Bannon já foi preso, né? Enfim, pessoal, é uma discussão que vem, né, populando aí os fóruns, né, as redes sociais. O Bolsonaro deveria ter ido, o Bolsonaro não deveria ter ido, ele vai voltar, ele vai ser preso quando voltar, ele será tornado inelegível, ele não vai ser tornado inelegível, ele cometeu o crime, ele não cometeu o crime. Essa última pergunta eu mesmo respondo, ele não cometeu o crime. Tá? Agora o resto é adivinhação, exercício de adivinhação. Minha opinião é essa que eu dei para vocês. Se vocês me perguntassem no dia que ele foi embora, eu diria que ele fez a coisa certa. Não tinha como ele saber que tudo aquilo aconteceria na sequência. Depois que os patriotas foram presos, aí você para e pensa, poxa, é injusto ele ter ido embora e essas pessoas terem sido presas. Mas Bolsonaro não é cigano, ele não tinha como adivinhar. Né? Ele vai conversar sobre isso com certeza quando voltar ao Brasil, e ele disse no CPEC que isso acontecerá ainda este mês. Aguardamos ansiosamente pela volta do nosso líder. Tá difícil de você manter o movimento conservador andando, caminhando, sem um norte. E o nosso norte, a gente sabe, é o Jair Bolsonaro. Um forte abraço, a gente se vê por aí.